O professor Paulo vai falar sobre a reparação de danos no direito da concorrência e trazer um pouco das perspectivas do CAD e da OCDE. Nós vamos ter aproximadamente 30 minutos de exposição e depois vamos ter os debates de praxe aqui do nosso grupo de estudos, contando com a presença do professor Paulo. Professor Paulo, por favor. Obrigado, professor Adriano. Bom, eu inicio cumprimentando a todos, dizendo que é um prazer muito grande poder participar desse fórum, desse grupo de estudos. Parabéns, Bruno, Mádio, professor Adriano, pela iniciativa. É muito interessante, um grupo de estudos específico sobre reparação de danos. Eu vi pelos últimos encontros que o grupo realmente conseguiu juntar grandes nomes, grandes especialistas do Brasil e do exterior também, que tratam dessa temática. E então eu fiquei até numa posição um pouco com base nessa lista extensa, de tentar encontrar algum ângulo, algum aspecto que eu pudesse trazer, tentar agregar de alguma forma as discussões que já vêm sendo feitas. Espero que eu possa trazer alguma coisa, digamos, nova, mas eu acho que talvez a maneira que eu encontrei de contribuir foi trazendo um pouco da perspectiva da minha experiência de 10 anos, de praticamente uma década no CAD, e agora uma experiência mais recente, mas de dentro da OCDE, de um pouco como é que essa perspectiva um pouco mais global vem sendo adotada, pelo menos é a maneira pela qual eu acredito que eu posso tentar contribuir um pouco com as discussões do grupo. Vejo também que há outros colegas presentes, que eu gostaria de cumprimentar, os dois Daniéis e outros também que eu já tive a oportunidade de conhecer ou de interagir nesses últimos anos. Então, vamos lá. O que eu tenho em mente, para ser bem direto, e eu sei que essas questões de digital e Zoom é sempre um desafio adicional, né? Tem o benefício da gente conseguir trazer mais pessoas para a mesa e ser mais democrático, reduzir custos. Eu aqui na OCDE, minha principal função é coordenar um centro de treinamento para funcionários públicos da área de concorrência na América Latina. Então, tem a vantagem de conseguir trazer uma série no fundo, de servidores dos diferentes CADs da região, das autoridades da concorrência da região. Então, a grande maioria fica bastante satisfeita, porque não teria a oportunidade de participar desses encontros se fosse presencial, por uma questão orçamentária. Por outro lado, tem esse desafio da distância, e, portanto, eu vou tentar ser breve, porque eu sei que é cansativo essa dialética online. A gente compete com muita coisa ao mesmo tempo, chamado mercado de atenção. Então, para dividir basicamente em três grandes frentes, três aspectos centrais essa apresentação. Umas perspectivas, como é que eu vejo no Brasil, com base na minha experiência do CAD. Depois, as perspectivas mais globais, carregando um pouco dessa minha experiência na OCDE, e depois tentando identificar, na minha perspectiva, quais são os principais desafios do tema, na expectativa que seja coincidente, digamos, com os últimos encontros que vocês tiveram, mas eu já, desde já, sinalizo que, para mim, isso, como qualquer conversa, como qualquer encontro dessa natureza, é uma troca de uma via de mão dupla, e eu também tenho uma expectativa muito grande de poder aprender com vocês e confirmar ou não se esses pontos foram reverberados nos últimos encontros do grupo de reparação de danos. Então, vamos lá. Começando pelo Brasil. Como é que eu vejo o estado da arte no Brasil? Eu começo dizendo que eu acho que, do ponto de vista jurídico, nós temos no Brasil e em muitos outros países também, 3 grandes esferas de responsabilização. Tem a esfera de responsabilização civil, administrativa e criminal. Alguns países não têm administrativa, mas em geral é o que se coloca. No Brasil, nós herdamos essa tradição, digamos, da Europa continental, e temos no Brasil, portanto, essa responsabilização nas 3 esferas: civil, administrativa e criminal. Quando a gente fala de combate a cartéis enquanto política pública, a impressão que eu fico de novo, falando do Brasil, é que houve uma ênfase muito grande nos últimos 20 anos em uma dessas esferas, precisamente a esfera administrativa, que teve um protagonismo muito grande
nesses últimos 20 anos. A primeira condenação de cartel administrativa, esfera administrativa, leia-se CAD, né? O CAD que é responsável por aplicar as sanções, tanto a persecução quanto as sanções nessa esfera administrativa. Primeira condenação de cartel no Brasil data de 1999, praticamente 20 anos, 21 anos atrás. E de lá para cá, nos últimos 20 anos, nós temos aproximadamente, grosso modo, quase, acho que não chegou ainda a essa cifra de 100 casos, mas praticamente uma centena de cartéis que foram condenados pelo CAD. Quando eu digo uma centena de cartéis, eu me refiro a processos administrativos em que identificou um conluio, um setor, um mercado específico. Então, nós estamos se aproximando de uma cifra de 100 condenações de cartéis no Brasil, sendo que a primeira foi em 99. Eu acho que, do ponto de vista comparado, são números bastante impressionantes, bastante positivos ou significativos do ponto de vista de uma política pública de combate a cartéis. Vejo isso de forma positiva. Por outro lado, quando nós olhamos para as outras duas esferas de responsabilização, criminal e civil no Brasil, nós não vemos esses números com a mesma força. A impressão que eu tenho é que na esfera criminal já há algumas persecuções criminais no Brasil, ou mesmo prisões de natureza, em geral, temporária, que abarcavam cartel, mas a impressão que eu tenho é que na esfera criminal, dificilmente, raramente, não vou dizer que nunca, mas não se tratavam de ilícitos únicos de cartel. Normalmente eram práticas criminais carregadas de alguns outros ilícitos, corrupção, lavagem de dinheiro, e aí o cartel entrava no pacote do crime e nós começamos a ver algum tipo de persecução criminal, ou mesmo prisões, mas ainda de forma tímida ou incipiente, talvez por diferentes motivos, que acho que a gente pode ou não endereçar, mas aí a gente vê que a responsabilização criminal não tem a mesma força, por enquanto, da administrativa. E a terceira esfera civil, que, digamos, é o núcleo duro do grupo de estudos, eu vejo de forma incipiente, mas promissora no Brasil. Então, acho que tem poucos estudos sobre quantidade de ações de reparação de danos. Imagino que o grupo de estudos já deva ter abordado ou investigado esses temas. Eu sei que o Bruno Drago ele fez um estudo sobre isso, a própria Giovana Porto também fez um estudo sobre isso. Então, é que a gente tem, pelo menos a maneira que eu vejo, uma ordem de grandeza. A Giovana Porto, por exemplo, eu acho que chegou num valor de 69 ações ajuizadas num período aí dos últimos 20 anos, até 2017, fazendo buscas, né, nos TJs, nos Tribunais de Justiça. Então, ações de reparação de danos na esfera civil, todas elas relativamente recentes. Então, como é que eu vejo? Eu vejo uma ênfase nas três esferas de responsabilização no Brasil, uma ênfase grande na parte administrativa, com o protagonismo do CAD, a esfera civil e administrativa de forma um pouco mais incipiente, e eu acho que a mensagem principal, da maneira que eu vejo, para ser objetivo, eu acho que há uma busca, e eu vejo de forma saudável, uma busca de um maior equilíbrio entre as três esferas de responsabilização, no sentido de que as três contribuem para uma política pública de combate a cartéis. Então, acho que o objetivo, né, e agora me sinto até mais à vontade para dizer, como ex-CAD, e fazendo um disclaimer aqui, que hoje eu me encontro na OCDE, mas certamente não falo pela organização, falo a título pessoal, mas acredito que esse, digamos, é o objetivo central, olhando de fora, e eu acho que um certo equilíbrio, um maior equilíbrio entre as esferas de responsabilização, civil, administrativa e criminal, eu acho que aponta numa boa direção, e acredito que o Brasil, a realidade, a prática no Brasil, de certa forma, caminha nessa direção. Então, assim, em poucas palavras, desse modo que eu vejo um pouco as perspectivas do Brasil com base na experiência que eu tive no CAD. Quando a gente olha na perspectiva mais global, já passando aqui, digamos, para a segunda parte dessa breve apresentação,
quando a gente passa para as perspectivas mais globais, e talvez carregado um pouco das discussões que a OCDE teve nos últimos anos, eu acho que algumas constatações emergem. Uma delas é que tem uma grande diversidade de modelos e desenhos institucionais no mundo. Então, fica difícil da gente falar de padronização, harmonização, one size fits all, porque há uma diversidade muito grande dos regimes, né, digamos, de uma maneira mais macro, de como essas esferas de responsabilidade se estruturam, se dialogam entre si, que, portanto, o que pode se fazer é um estudo de direito comparado para tentar enxergar onde determinadas jurisdições chaves estão caminhando. Acho que não é novidade, o grupo deve ter já tido a oportunidade de ver em outros encontros, que nos Estados Unidos, por exemplo, os Estados Unidos são uma grande referência de damage claims, de reparação de danos na esfera concorrencial, por uma lógica própria deles, né, tem a ver até com punitive damages, e realmente os valores dessa esfera são bastante significativos. A gente vê outras jurisdições, para citar talvez a União Europeia, o direito europeu, que sequer tem responsabilização criminal. Então, a gente vê que alguns países da Europa têm, mas na esfera do direito europeu não há uma responsabilização criminal, e diria que a reparação civil ela está num nível bastante inferior, pelo menos comparado aos Estados Unidos. Há estudos, por exemplo, que indicam que do total de cartéis detectados, sancionados, né, pela Comissão Europeia, não chegou a 25% deles que foram objeto de alguma reparação de dano. Portanto, a gente vê um índice baixo, né, menos de 25% dos casos que foram objeto de uma ação de reparação de danos na Europa. Então, para citar aí, talvez, duas grandes jurisdições em que tem posições, não vou dizer antagônicas, mas também não são coincidentes. Houve, imagino também que isso tenha sido abordado, vi que houve a presença de um colega português recentemente, tratando do private enforcement na Europa, o Miguel Sousa Ferro, que talvez tenha abordado a Europa nos últimos, digamos, 5 anos, ou 10 anos, teve debates que reacenderam esse tema, né? Eu acho até que isso influenciou o estado da arte no Brasil também. Teve um caso clássico na Alemanha, em que uma vítima de cartel pediu acesso à integralidade dos autos para fins de reparação de danos, e o Bundeskartellamt, a autoridade da concorrência alemã, negou o pedido de acesso integral nos autos, porque entendeu de que poderia comprometer a política de leniência na Alemanha. Essa decisão de negar acesso foi objeto de recurso. Esse recurso foi apreciado pelo Tribunal de Bonn, que é a capital administrativa na Alemanha, um pouco como Brasília, grosso modo, que decidiu não decidir, no sentido de que entendeu de que a matéria tratava de direito europeu, reenviou o caso para o Tribunal de Justiça da União Europeia. O Tribunal de Justiça da União Europeia estabeleceu uma regra caso a caso, falando, olha, é o tribunal local, o tribunal doméstico que vai definir se pode ou não pode acessar, e é importante que o tribunal local doméstico tenha em mente, digamos, a dosagem, o equilíbrio de certos valores nessa decisão, basicamente um certo compromisso entre, de um lado, o direito à reparação, o direito individual à reparação da vítima, e, de outro lado, a efetividade de um programa de uma política de leniência, que é uma política de detecção de cartel. Então, o Tribunal de Justiça alemão jogou a bola de volta para os tribunais domésticos e disse, olha, a decisão cabe à realidade local, são decisões que são casos que serão decididos caso a caso, de acordo com a situação do caso concreto, mas a sinalização que foi dada foi para busca de um compromisso, né, entre esses dois grandes valores, direito de reparação de um lado
numa perspectiva individual da vítima que busca a sua reparação e, de outro lado, a efetividade de uma política de leniência como instrumento de combate a cartéis, que tem uma natureza aí mais difusa. E a OCDE, digamos, esse caso de 2011, né, o caso conhecido por Fleiderer, o caso Fleiderer de 2011, e a OCDE teve uma discussão importante em 2012, sobre esse 2012-2013, sobre esse tema de private damages, e aqui na Europa acabou se desenvolvendo, que no Brasil também se utiliza essa terminologia, da importância de sopesar, de certa forma, um equilíbrio entre private enforcement e public enforcement. Porque o private enforcement e o public enforcement, eles, digamos, devem, de certa forma, dialogar e contribuem para um objetivo maior, que é a questão do combate a cartéis. Esse caso alemão acabou, de certa forma, alimentando, acelerando um processo de normatização na Europa, que acabou desembocando na diretiva europeia, que já foi estudada aqui, uma diretiva europeia de reparação de danos, que trouxe aí uma série de regrinhas que visam justamente, digamos, detalhar ou normatizar essa discussão um pouco mais ampla de princípios, né, e tenta, então, estabelecer regrinhas que preservem, de um lado, os incentivos à leniência, mas, do outro lado, permitem também a reparação de danos. Então, são regrinhas que tentam, no fundo, conciliar esses dois objetivos, né, um objetivo de natureza mais privada e um objetivo de natureza mais pública. Então, enfim, não quero me alongar muito aqui, mas a gente vê aí o CAD com uma sólida experiência, diria, na esfera administrativa de combate a cartel, ainda incipiente, mas, de certa forma, se desenvolvendo nas esferas criminal e civil, da maneira que eu vejo, na busca de um certo equilíbrio, que enxergo de modo saudável, um maior equilíbrio entre as três esferas de responsabilização. Na Europa, nós vemos aí um debate aceso, um debate forte de reparação de danos, que acabou acumulando nessa diretiva europeia. Eu sinto, assim, do ponto de vista ainda nesse eixo de perspectivas globais da OCDE, eu sinto uma certa preocupação dos especialistas, não diria nem dos especialistas, das autoridades da concorrência, com relação digamos, a uma agenda de reparação de danos, a desenvolvimento dessa agenda, uma certa preocupação ou receio. Em que momento, até que ponto essa agenda de reparação de danos pode comprometer o programa de leniência deles como instrumento de detecção de cartel, de combate a cartel. Isso não é segredo, mas não sei até que ponto vem sendo reverberado no Brasil. Há uma constatação. Houve um declínio do número de leniências no mundo nos últimos anos. Isso não ocorreu no Brasil, talvez por conta da Lava Jato. Então, no CAD, houve um aumento nos últimos anos do número de leniências assinadas, mas a impressão que eu tenho é que é muito relacionado aos casos da Lava Jato. Mas no mundo como um todo, houve um declínio do número de leniências ao redor do mundo. As razões desse declínio, elas são objetos de estudo, são objetos de discussão. Talvez seja difícil fincar ou identificar com precisão a razão ou as razões, mas eu vejo um certo receio de que talvez esse tema de reparação de danos possa ter algum tipo de impacto mais ou menos baixo, mais ou menos elevado, na efetividade de uma política de leniência, ou seja, como que os beneficiários da leniência, uma empresa que deseja pedir leniência, o quanto que, do ponto de vista de incentivos, ela vai ou não apertar o sino lá, ou fazer uso do sistema de leniência, sabendo que ela vai estar mais exposta em termos de liability na esfera civil. Então, isso realmente, a constatação é de que há um declínio do número de leniências no mundo, e o que não é constatação, que é especulação, são as razões que possam explicar esse declínio, e eu acho que, dentre as razões, certamente,
no plano especulativo, uma possível explicação acaba emergindo a questão da reparação de danos. Teria todo o gosto aí de escutá-los para saber o que pensam os especialistas em reparação de danos, que são vocês que estão estudando isso com mais afinco. Termino, talvez para não me alongar muito, professor Adriano, talvez com um pacote de desafios, digamos, da maneira como que eu vejo os principais desafios nessa agenda de reparação de danos. Eu falo de uma maneira geral, né, no mundo, mas tento me ater mais à realidade brasileira, que talvez seja de maior interesse aí dos participantes do grupo. Eu acho que assim, tem desafios, digamos, de natureza cultural, que eu acho que o tempo ajuda, né, a desenvolver. É claro que há esforços do ponto de vista do governo, de acadêmicos e do empresariado que pode acelerar esse processo, mas cultural no sentido de que talvez as pessoas não saibam como é que as empresas, né, as vítimas, se é possível reparar o dano, como. Acho que ainda é tudo muito incipiente. Então, tem um aspecto cultural, de certa resistência, mas que talvez o tempo ajude, claro, com esforços conjuntos de várias frentes, a reduzir essa resistência. Depois, há talvez uma dimensão de desafios que eu diria aspectos técnicos jurídicos, né? E aí tem, digamos, uma série, imagino que vocês estejam estudando isso nas últimas rodadas do encontro. Aí, para quem é jurista ou para quem é estudioso, acadêmico na área do direito, é uma delícia, né? Porque cada um deles dá um paper, cada um deles dá uma monografia, enfim, um trabalho de pesquisa de iniciação científica, que seja, dependendo da complexidade, até trabalhos de mestrado e doutorado. Mas, digamos, nesses subtemas mais técnicos específicos, eu acho que tem uma grande discussão, que é a quantificação do dano, que é um debate aí bastante complexo. Na OCDE teve inúmeras discussões sobre quantificação do dano, no Brasil também. Lá no CAD, isso é objeto constante de reflexão. Claro que, de uma maneira simples, para uma pessoa que não é especialista de concorrência, fala, não, mas é muito fácil. Dano é o sobrepreço, né? O cartel, ele tende ele eleva o preço do produto ou do serviço em, digamos, em média 20%. Então, se o produto era vendido, estava sendo vendido a 120, é porque o preço, em condições normais de temperatura e pressão, teria sido 100, portanto, esses 20 é dano. Essa é uma visão muito simplista, né, do ponto de vista do princípio de reparação de danos no Brasil, que a reparação de danos integral significa que repara o dano, nem mais nem menos. Agora, como é que vai saber que 20 é uma aproximação, né, uma generalização, uma estimativa, que é importante, né, do ponto de vista de estudo, de política pública, mas depois, no caso concreto individual, vira uma guerra de versões, né, um debate muito grande e tem outros desdobramentos. Eu vi que tem um encontro aqui de pass on defense, né? Então, e o intermediário? E se o cartel foi em determinado elo da cadeia e, na verdade, a empresa que está sendo, digamos, acionada na justiça, ela era o intermediário. Portanto, ela só está passando. Então, tem uma série de subdiscussões nesse ponto de cálculo de dano. Acho que um outro desafio nessa dimensão mais técnica jurídica é a questão do acesso a provas, né? Tem toda uma discussão de confidencialidade. O CAD teve muita reflexão em conjunto com as instituições aí da sociedade civil organizada, a OAB, os grupos de estudos universitários, o IBRAC, sobre qual seria a correta dosagem da confidencialidade. Leia-se os documentos que o beneficiário da leniência apresenta ao longo do processo administrativo, até que ponto, em que medida eles devem ou não serem objeto de publicização, porque a publicação desses documentos permite, de certa forma, a reparação civil, num segundo momento, digamos, depois de uma condenação do cartel no CAD. Por outro lado, isso desincentiva o beneficiário leniense a apresentar as coisas, porque a maioria dos documentos que ele tem
em geral, diz respeito a si próprio, né? Tem o seu nome. Claro que tem provas do cartel que podem dizer respeito também a si próprio e outros competidores, mas muitos documentos são do próprio beneficiário da leniência. Portanto, quanto mais ele apresenta, mais ele se expõe em termos de liability na esfera civil. Então, tem essa discussão aí de acesso a documentos. O CAD publicou recentemente, em 2018, 2 anos atrás, uma resolução que tenta, digamos, no fundo tenta externalizar uma prática que já existia no CAD. Então, digamos, não vejo muita inovação da resolução 21 de 2018 do CAD. Ela mais tenta formalizar, externalizar uma prática que já acontecia, que no fundo ela segue o seguinte princípio. Na perspectiva do CAD, se a gente for fazer uma linha do tempo entre o início do processo administrativo e o julgamento, condenação ou arquivamento, que seja, mas vamos pensar no caso de condenação. Essa linha do tempo de início do processo administrativo à condenação, o princípio é que há uma maior abertura, um maior acesso, um maior grau de acessibilidade dos documentos à medida que o processo caminha. Então, no início do processo, a acessibilidade a terceiros é muito baixa, zero ou perto de zero. À medida que o processo vai caminhando, essa acessibilidade vai aumentando e a princípio, quando o processo termina, quando ele é julgado no Tribunal Administrativo do CAD, a regra é que talvez os documentos que foram usados para condenação se tornem públicos. Então, digamos, essa é a linha do tempo, essa é a lógica da legislação. Ela tem talvez uma novidade que eu achei interessante. Eu pessoalmente me coloquei de forma favorável, que é o artigo 12 da resolução, que permite ao CAD levar em consideração como atenuante, no momento da imposição de sanção, o fato da empresa já ter, naquele momento, digamos, na sessão de julgamento, no dia da eventual condenação, ter espontaneamente ressarcido uma vítima ou as vítimas. Eu reconheço que talvez seja uma situação difícil de acontecer na prática, mas não deixa de ser, digamos, um incentivo. Um incentivo à reparação de danos. Então, uma empresa que comprovar antes do julgamento final de que ressarciu integral ou parcialmente os danos causados pelo cartel, isso vai ser considerado pode ser considerado como um atenuante dentro dos incisos do artigo 45 da lei do CAD, da lei 2.529, e, portanto, ainda não foi aplicado, até porque eu acho que são situações que talvez possam ser raras, mas como sinalização eu achei interessante. E talvez um terceiro aspecto técnico de desafio, já caminhando para encerrar, Adriano, diz respeito ao prazo prescricional. Esse também dá um paper, né? Inclusive já tem alguns papers sobre isso. O prazo prescricional, como é que conta o prazo prescricional? Aí acho que tem a principal discussão diz respeito à contagem do termo inicial, né? Quando é que o reloginho começa a contar? É fácil, prazo prescricional é de 5 anos, mas faz toda a diferença se a gente está contando de quando que a gente começa a contar os 5 anos. Então, tem várias teses aí, né? A legislação brasileira, se não me engano, a terminologia fala do conhecimento do fato. Começa a contar do conhecimento do fato. O que é conhecimento do fato? É quando sai uma matéria na imprensa dizendo que houve um possível conluio no metrô tal, da cidade tal. É quando dessa matéria, 3 meses depois, divulga-se uma press release de uma busca e apreensão nas empresas daquele suposto conluio ali naquela construção, é só um exemplo, naquela construção, naquela contratação pública específica. Não, o conhecimento do fato é quando há a abertura de um processo administrativo, que é uma fase posterior à busca e apreensão. Não, o conhecimento de fato é quando há uma decisão de condenação. Mas isso já foi 4 anos depois da nota da matéria do jornal, ou 5 anos. Portanto, faz toda a diferença. Se começa a contar da matéria do jornal lá atrás, se começa a contar do dia da busca e apreensão, se começa a contar do dia da abertura do processo administrativo, se começa a contar da decisão final de condenação do CAD. E aí eu acho que também o grupo deve ter se deparado. Há um projeto de lei que corre no Brasil, que se encontra no Senado, que tenta estabilizar essa discussão, precisando que seria, portanto, na data de condenação, eventual condenação por parte da autoridade administrativa no Brasil, o CAD, que, na verdade, é a linha que foi adotada na Europa. A diretiva europeia também adotou essa linha. A gente vê que o projeto de lei que corre no Senado,
ele tem uma inspiração clara na diretiva europeia, porque há vários elementos ali da diretiva europeia. A questão do fim da solidariedade, né? A solidariedade na reparação de danos, com exceção do beneficiário da leniência, portanto, seria um incentivo à leniência. Fala, olha, quem for beneficiário da leniência ou beneficiário do TCC não será devedor solidário. Realmente é um grande benefício, porque senão, como os civilistas sabem, a solidariedade significa que uma empresa cartelista teria que arcar com todo o prejuízo do cartel, ainda que depois ela tenha direito digamos, a regressão, a ação de regresso, teria direito à ação de regresso, mas aí vai uma avenida, né? Vai uma vida para conseguir essa empresa conseguir se ressarcir, digamos, dos co-prejuízos ou dos corresponsáveis por aquele dano. Então, tem outras, digamos, regrinhas ou mecanismos, tanto na diretiva europeia quanto no projeto de lei que corre no Senado, que visam, digamos, sopesar aquela balança que eu fazia menção entre, de um lado, o direito de reparação à vítima e, de outro lado, a efetividade dos programas de leniência. Enfim, Adriano, não quero me alongar muito, senão viro aqui um monólogo. Eu já me estiquei, já me alonguei aí nos 30 minutos que me foram sugeridos para poder fazer, digamos, um estado da arte, da maneira que eu vejo, com base tanto na experiência de 10 anos no CAD, quanto um pouco do que eu venho acompanhando aqui nas discussões da OCDE. E, de novo, espero que eu possa estar trazendo algo de novo, ainda que seja para confirmar, talvez, algumas das discussões, das polêmicas, dos pontos mais sensíveis que foram trazidos nos últimos encontros, e dar os parabéns mais uma vez aí, porque a programação que vocês encaminharam nos últimos 6 meses, com mais ou menos 2 encontros por mês, né, maio, junho, julho, agosto, setembro, é realmente impressionante a maneira como vocês conseguiram estruturar em torno do eixo, né, do tema central de reparação de danos, e conseguiram trazer realmente os grandes nomes, os grandes especialistas do Brasil para falar do assunto. Eu me sinto aí lisonjeado com o convite que me foi feito, Adriano. Fico à disposição aí para a gente continuar sob a forma de um bate-papo, com base, digamos, nessas pinceladas iniciais. Muito obrigado, Paulo. Excelente. Acho que você tocou em vários pontos que são sensíveis, que são de preocupação dos participantes aqui do grupo. Obrigado por essa exposição, por trazer um pouco da tua experiência para a gente. E obrigado pela disposição para o bate-papo, porque essa é um pouco a característica do grupo. Eu queria abrir a palavra para eventuais perguntas ou questões. Eu tenho algumas, mas vou primeiro abrir a palavra aí para os outros participantes do grupo que quiserem formular suas questões. Eu não tenho especificamente nenhuma pergunta, só agradecer de novo o Paulo e dar uma atualização para ele que está na França. O projeto de lei avançou, viu, Paulo? Inclusive, aqui no Brasil, fui chamado pelos senadores para explicar para eles o projeto. Isso foi, para você ter uma ideia, já faz algum tempo, foi em dezembro de 2018 que eu fui chamado lá pela CAI do Senado. Desculpa, dezembro de 2019. Depois disso, o projeto foi aprovado, passou para a Câmara e era para ter sido aprovado já na Câmara, pelo menos ter sido aprovado na Comissão lá de Assuntos Econômicos e do Consumidor, né? Que só está com o deputado Francisquini, só que não avançou por causa da pandemia, né? Eles tinham que reformar, né? Reformular a composição dessa comissão de economia e consumidor, defesa do consumidor lá na Câmara no começo desse ano. E quando o Senado começou a trabalhar, né? A Câmara começou a trabalhar aqui no Brasil, sempre depois do Carnaval, já foi tarde, veio a pandemia, não deu tempo de formar o comitê e o projeto está lá parado, mas está na boca do gol, eu diria, e vamos torcer. Oi, se eu posso falar um pouquinho, Adriano? Claro, Paulo, por favor. Tudo bom? Queria agradecer, primeiramente, aí mais um encontro excepcional, coordenado pelo Adriano.
agradecer a palestra e os comentários do Paulo, muito bons. E sempre muito bom falar sobre esse assunto com todo mundo aqui, que são realmente os maiores especialistas do assunto. Eu só queria também, no mesmo sentido do que o Bruno acabou de comentar, trazer uma atualização. Acho que o grupo sabe que a gente está fazendo a atualização do trabalho do IBRAC, dessa pesquisa de jurisprudência, para a gente chegar num número atualizado de quantas ações indenizatórias a gente tem atualmente. Eu acho que isso vai ser, todo meio está esperando isso, acho que vai ser um número importante para todo mundo saber em que pé estamos com esse assunto, né? Eu acho que é bom que todo mundo saiba. E bem maior que o anterior, né, Paula? Porque pelo que eu Sem levantei dúvida, em né, São Bruno? Paulo, nossa. O Bruno está ajudando, está vendo que tem bastante coisa já nova. O CAD, inclusive, a Procad compartilhou com a gente novamente a tabela, porque ele está na coordenação desse comitê de contencioso e arbitragem, na coordenação desse trabalho. E a Procad compartilhou com a gente essa tabela de todos os processos que eles estão acompanhando. E a gente vai fazendo essa atualização pelo comitê e depois a gente vai complementar com a tabela do CAD. Então, a gente acha que vai ficar bem completo. Só que a gente tem sempre a limitação do que é sigiloso e o que não é, né? Então, muito processo de indenizatória está sigiloso, a gente não consegue ter acesso, mas o que é público a gente vai provavelmente saber em números mais exatos dessa vez. Não dá para você fazer um spoiler aí de ordem de grandeza, Paulo? A gente está falando de 100 casos, 200, 1000? Eu acho que a gente está bem acima de 100 casos, Paulo. Acho que a gente já está acima de 100 casos. Bruno, se tu achar que está errado, me corrige, mas a gente está começando essa atualização, que ela foi feita em 2017, aquela tabela, que foi realmente assim, um sucesso, que foi um número importante, números importantes que a gente trouxe para o IBRAC, até para o CAD, né? Todo mundo usou muito. Então, a gente entendeu que seria importante a gente atualizar. E eu acho que um dos projetos que até vou propor aqui para esse grupo é que a gente coloque mãos na massa para manter ela atualizada sempre. Ela ficou 3 anos parada e agora a gente vai atualizar novamente. Então, Ô, a gente vai manter. Mas eu mais imagino que são acima de 100 casos, sim. Ô, Paulo, se me permite uma pergunta sobre essa pesquisa específica. Vocês fazem a distinção entre... Porque, na perspectiva do CAD, um cartel é um processo administrativo. Sendo que o processo administrativo pode ter 3 empresas no polo passivo, pode ter 20 empresas no polo passivo. Vocês, quando fazem essa pesquisa da reparação de danos, vocês fazem, imagino que sim, né? Mas só para confirmar, vocês fazem uma distinção do porque pode ter tido 10 demandas sobre o mesmo cartel. Sim. E aí é feita essa distinção, porque né, se houve várias vítimas, mas se essas 10 demandas se referem ao mesmo cartel, tudo bem, são 10 ações. São 10 ações de reparação, mas são 10 ações de reparação com relação ao mesmo ilícito, o mesmo cartel. Imagino que essa tabela também faça essa distinção? Sim, a gente faz a quantificação por número de autores e também pelo tema. E eu acho que isso vai ficar mais apurado agora ainda. Eu acho que vai ter mais, eu imagino que vai ter mais cartéis sendo objeto de indenizatórias. Quando a gente fez 2017, ainda era bem incipiente, tinha pouca coisa. E Paulo, desculpa te apertar aí. Imagina. Eu sei que está talvez numa fase preliminar aí, ou intermediária da pesquisa, mas eu também sou acadêmico por natureza e os acadêmicos são curiosos também por natureza. Essa, digamos, mais uma centena de casos, ou mais de 100 casos, a impressão que vocês ficam é que o perfil, minha pergunta é, o perfil dos autores, das vítimas, é majoritariamente privado, ou público, ou meio a meio? Eu Público acho que é no privado. sentido... Entendi. Porque essa é uma curiosidade, assim, talvez vocês tenham a resposta aí, vocês estão estudando com mais afinco, né, esse tema específico. Eu fico com a seguinte impressão. Tem muitos, lá no CAD, eu falei que o CAD já se aproxima a 100 condenações, né, de cartéis, casos de cartéis, né, processos administrativos. Aproximadamente metade deles, ordem de grandeza, metade, pode ser 40, 60, 60, 40, mas aproximadamente metade deles diz respeito a contratações públicas, cartéis e licitações. Os cartéis e licitações, eles têm uma particularidade nesse tema de reparação de danos, que a vítima ela é centralizada. Ela é uma só. É diferente de um cartel de posto de gasolina. No cartel de posto de gasolina, você tem lá 500 consumidores que
que encheram a gasolina durante os, sei lá, 4 meses de funcionamento de cartel, durante um ano. E que não vão perseguir uma indenização, né? Não vão, porque o prejuízo deles, individualmente falando, é muito pequeno, é muito marginal, a soma do prejuízo é grande, mas individualmente muito pequena. Então, vai ficar dependendo de algum tipo aí de ação coletiva, Ministério Público, enfim, alguma outra uma situação. Agora, nas contratações públicas, não acontece dessa forma, é o inverso. Nas contratações públicas, a vítima é descentralizada. Pode ser um município, pode ser um Estado-Federação, pode ser a União. Então, eu me pergunto por que a sua resposta foi... Eu sei que a sua resposta digamos, é uma constatação da pesquisa, né? Mas por que não tem mais agentes públicos, né? Ou pelo menos por que essa resposta não é invertida? Porque a rigor, sei lá, a AGU, alguma instituição responsável pela proteção desses direitos poderia, de certa forma, imagino que eles devam certamente pensar nisso do ponto de vista de estratégia, planejamento, mas eu que não tenho a atualização. Eu acho que é isso que você falou, eles estão com isso na estratégia deles. A gente até a gente falou sobre isso aqui, né, Adriano? Mas eu não me parece, eu posso estar muito enganada, porque a gente está numa fase de coleta de dados e a gente está processando os dados, a gente vai começar a processar os dados agora, então eu realmente não tenho nada para dizer, a gente está na matéria bruta ainda. Mas a gente pode ter mais casos de Ministério Público, mas realmente eu duvido que seja mais que privado. E vamos ver, né? Agora eu acho que é importante a gente fazer essa comparação por tipo de cartel, quais são os cartéis investigados e condenados, e a partir daí o que a gente já tem ação civil pública que a gente não tem. Eu imagino que a Procad vai poder nos ajudar bastante com isso. Olha, esse aqui tem, porque o Belon é muito aberto e eles estão interessados em ter esse acesso a essa informação também. Então, a gente vai trabalhar com eles também no futuro, até para o CAD ter esses dados. Então, acho que a gente, juntando com eles a nossa força privada com o CAD, a gente pode ter uma informação completa e, inclusive, qual é o percentual de cartéis condenados que já tem persecução pública, né? Legal. Parabéns aí pela pesquisa. Dando um pitaco aqui, Paula. Oi, desculpa, quem está falando? É a Ludmila aqui, desculpa, gente. Só para fazer um adendo em relação a esse tema também. As ações que o Ministério Público entra em relação aos cartéis públicos, geralmente, elas ocorrem pela ação de improbidade administrativa. Então, tem bastante ação, sim, pedindo os danos, mas sobre o formato e sobre a lei de improbidade. Não tantas quanto as ações privadas, mas essas ações existem, sim. E eu acho que esse é até um ponto que a gente tem que discutir, Paula, porque eu acho que a nossa pesquisa não pega essas ações em si. Ah, interessante. A gente tem que pensar mesmo sobre isso, Ludmila. Tem um furo. Até eu descobri isso, na verdade, porque eu fiz um levantamento dessas ações civis públicas e, enfim, das ações movidas pelo Ministério Público em geral também. E eu percebi, comparando com os resultados da nossa pesquisa de 2017, eu percebi que tinha esse furo, que a nossa pesquisa não pegava essas ações, mas existem sim, então só para fazer esse adendo. Ah, maravilha. Não, a gente tem que colocar isso no nosso radar certamente, Lud. Bem legal, obrigada. Dando um pitaco aqui também, como eu fiz a parte de São Paulo, que a Paula está coordenando isso tudo, é um trabalho fantástico, eles estão todos de parabéns, e assim, é um trabalho que me assustou um pouco em São Paulo, porque eu achei que tinha muito menos, mas dando assim uma prévia que eu acho que nem pode ser não tão correta, mas o que eu percebi foi, não tem ainda um volume tão grande como eu esperava de ações follow-on, e essas ações públicas, elas também não aparecem, acho que primeiro pelo que a Ludmila falou muito bem, que os parâmetros que a gente está procurando não contemplam esse tipo de ações que vêm da improbidade, ou às vezes até alguma coisa, né, que vem mais da área pública mesmo, de investigação de corrupção, licitação, coisa do gênero, mas também, Ludmila, não sei se você concorda comigo, mas eu acredito que essas ações de civil pública, etc., elas demoram bem mais, e daí também acho que tem algum volume que não apareça em segunda instância, porque isso a gente que atua bastante na área, eu vejo que tem muitas ações que a gente tem em primeira instância também que não se refletem ainda na segunda instância por serem mais novas. E é uma limitação da pesquisa também, né, Bruno? Logicamente, a gente não pega o que aparece no segundo grau, né? Exatamente. Não tem como, então demora um pouco mais. A não ser que seja por meio de agravo, né? Quando tem um agravo, a gente consegue identificar alguma coisa, né? A gente consegue ver, olhar para trás e ver que tem uma ação acontecendo, mas a regra é só pegar segundo grau. Se não demora. Mas o que eu vejo é que tem muita ação assim do nada.
nada, porque a pessoa entra e fala, tem um cartel lá, eu quero que investigue. Ou seja, várias ações standalone que eu nunca imaginava que teria tanta e dessa forma. Assim. Essa é uma grande surpresa que surgiu da nossa pesquisa, né, Bruno? Lá em 2017 ainda. A gente descobriu que tinha standalone que a gente não imaginava. Tem muitas, muitas. E continua tendo, viu? Continua tendo muito. Pelo que eu vi em São Paulo, né? E muita coisa de aplicação da lei da defesa da concorrência muito mal feita, né? Por questões privadas, aplica-se a lei da concorrência. De defesa da concorrência. Mas desculpa, eu não queria trazer esse viés para a conversa. Não quero interromper vocês, era só uma atualização mesmo. Mas obrigada também, Bruno, por me ajudar aí. O Henrico abriu o microfone também. Quer acrescentar alguma coisa? Henrico? Bom, além desse trabalho que o IBRAC está fazendo, Paulo, também para te atualizar, e o trabalho é realmente fantástico, a gente está tentando explorar alguns temas nessa parte dos temas técnicos, jurídicos aí que você mencionou. A gente está tentando explorar alguns deles num livro aí do grupo. Então, a gente tem o objetivo aí de escrever acrescentando um pouco de doutrina aí para tratar de alguns temas que ainda não foram explorados, nem pelo Daniel, nem pelo Bruno, nem pelo Fred, enfim, pelos que escreveram aí sobre o tema. Então a gente está tentando encontrar ainda buracos aí que precisam ser preenchidos em termos doutrinários. E eu vou te fazer uma pergunta que tem a ver talvez com um desses buracos aí na relação entre public enforcement e private enforcement. Você tem um entusiasmo grande pela matéria da arbitragem. Eu sei disso porque ouvi disso a respeito de você do professor Bosco Lee, que foi meu colega de Universidade Positivo e que é alguém muito importante aí no mundo da arbitragem. E estava tentando estudar um pouco mais a respeito desse tema, justamente por causa daquela tentativa que o CAD fez de trazer a arbitragem para o controle de concentrações, e que envolveu uma discussão profunda aí, no mundo da arbitragem mesmo. A professora Paula Forgione se posicionou a respeito sobre o que seria essa figura, o professor Carmona fez críticas muito duras, o Bruno Drago, inclusive, acho que mencionou isso nos nossos eventos. Queria saber como que você vê isso, porque eu tentando estudar as perspectivas doutrinárias a respeito, me parece que tem duas visões a respeito do fenômeno. Uma de que essa arbitragem seria uma espécie de dispute board, que foi um pouco da forma como os arbitralistas viram isso, ou como uma forma de arbitramento, uma vez que a decisão desse terceiro seria uma decisão, em tese, submetida à apreciação do CAD. Então, o árbitro, ele, na verdade, seria um auxiliar da atuação administrativa do CAD no monitoramento da implementação de remédios no controle de concentração. Mas na doutrina europeia, a referência ela me parece ser um pouco diferente. A minha impressão é que eles tratam essa figura de arbitragem mais ou menos como a arbitragem que a gente está esperando com relação aos TCCs. No sentido de que é uma cláusula que vai ser incluída num acordo celebrado pelo CAD, mas que é uma cláusula que serve para uma arbitragem que vai regular interesses privados. Qual o interesse privado? O interesse daquele que está buscando acesso a uma eventual indenização pelo fato do compromissário ter descumprido os remédios comportamentais estabelecidos no AC, e, além disso, de eventual efetivação, uma espécie de obrigação de fazer relativa a esse remédio comportamental. Então, o Gordon Blank, por exemplo, que escreve bastante a respeito do tema, inclusive o Daniel, que tratou também já de arbitragem e direito da concorrência, cita ele, faz referência a esse tema, ele diz mais ou menos o seguinte: olha, na verdade, a gente tem uma separação aqui entre o interesse, entre um aspecto público aqui,
que envolve a atuação e a avaliação da autarquia, ou da comissão, no caso da Europa, com relação à matéria dos remédios comportamentais, em geral. Mas, além disso, a gente tem uma derivação desse remédio comportamental, que é um direito subjetivo do ente privado que está buscando acesso ao mercado. E esse direito subjetivo envolve a possibilidade dele buscar, na terminologia inglesa, e specific performance em relação ao remédio comportamental, que seria a imposição dessa obrigação de fazer, e, além disso, de buscar reparação pelo fato de não ter sido observado aqueles termos e condições estabelecidos no remédio comportamental. Queria saber, você que estudou esse tema, que foi entusiasta em relação à arbitragem, como que você vê? Se você tem uma visão mais da forma como os arbitralistas trataram o tema, essa visão um pouco mais europeia, porque aí a gente gosta de falar que de reparação de danos do direito da concorrência seria mais uma fronteira aí para a gente estar tratando desse tema. A pergunta é ótima, Adriano. Obrigado, professor. Assim, eu vou tentar responder talvez de uma outra maneira. E agradeço aí as palavras. Realmente, o professor Boscoli é uma referência, foi e continua sendo uma referência importante para mim. Portanto, realmente, ele teve influência na minha formação portanto, por consequência, também na minha atuação profissional. Eu acho que assim, quando a gente trouxe, digamos, quando eu participei, o que eu pude acompanhar no CAD do termo arbitragem dentro do CAD, eu vejo dois grandes campos e eu compreendo as críticas, né, dos arbitralistas, porque eu acho que, do ponto de vista técnico, estritamente tecnicamente falando, eles estão cobertos de razão, do ponto de vista da terminologia empregada. Que distinção que eu faço inicial de arbitragem dentro do CAD? Uma coisa é a arbitragem no controle de concentrações, que eu acho que é, digamos, a linha central da sua pergunta, dos exemplos que você trouxe, e outra coisa seria uma potencial, porque ainda não existe, até onde eu sei, arbitragem no controle de condutas, que seria na esfera específica de reparação de danos, por exemplo, de uma vítima de cartel e de uma empresa, né? Então, isso, para mim, a primeira é uma realidade que merece, digamos, talvez um refino com relação à terminologia, e aí eu acho que a gente pode entrar, e eu me sinto à vontade para comentar. E a outra, digamos, eu vejo como um terreno potencial. Na verdade, é concreto no exterior, já existe em outros países, mas no Brasil, até onde eu sei, digamos, é um assunto em potencial. E aí, eu acho que, começando pelo segundo, eu acho que ela se assemelha mais de uma arbitragem na sua acepção mais tradicional. Ela só não é tradicional porque a gente não está diante de um contrato, né? No fundo, a arbitragem, em geral, um método, solução alternativa de conflitos, em geral, né, por uma questão contratual, em vez de ir para o judiciário, vai para a arbitragem. É claro que essa cláusula contratual ela pode ser, digamos, no momento da celebração do contrato, ou pode ser posterior, como se chama de compromisso arbitral, etc. Nesse caso, digamos, seria uma arbitragem, uma discussão de responsabilidade extracontratual, digamos, né? Porque bom, aí, enfim, pode ser uma linha contratual ou descontratual, depende, não quero entrar no detalhe, mas, digamos, eu acho que a gente se assemelha mais a uma discussão, digamos, de arbitragem, se por acaso, um credor e um devedor, posteriormente a uma condenação de cartel pelo CAD, num assunto 100% privado, cujo objeto é a quantificação de um dano de um cartel que foi constatado pelo CAD, de qual seria essa quantificação, né? Isso pode ser resolvido por um acordo, portanto, né, esse litígio, né, assim considerado como naquela acepção clássica do Calamandrei de uma pretensão resistida, né? Um litígio nada mais é do que uma pretensão resistida. Uma vítima teve uma demanda e a demanda pode ser atendida prontamente ou essa pretensão pode ser resistida. A resistência dessa pretensão pode ou não desaguar numa via judicial. Pode ou não ser solucionada de modos alternativos, dentre eles a arbitragem. Então, há uma praia aí, digamos, eu acho que há um terreno de arbitragem, uma acepção um pouco mais tradicional, que trata do controle de condutas, que, digamos, pelo que eu estou entendendo, digamos, é o núcleo duro aí do grupo de estudos de reparação de danos de cartel.
Uma outra praia é essa que você trouxe, que é do controle de concentrações. E aí, eu acho que na vida assim, é um processo contínuo de avaliação das coisas, né? Então, assim, a minha opinião, ela vai sendo reformulada, não de forma extrema, mas ela vai sendo, digamos, formulada de pouco a pouco. Eu acho que houve uma questão de terminologia no início dessa discussão. Primeiro eu falo dos casos do CAD, depois eu falo, digamos, essa digressão de terminologia. Houve 3 casos, atos de concentração no CAD, em que o Instituto da Arbitragem, entre aspas, foi aplicado. Em apenas um deles, que é o CETIB Bovespa, que criou a B3, digamos, é um modelo mais um pouco mais sofisticado. Os outros, eu não acho que são arbitragem. Os outros é outra coisa. Foi chamado de arbitragem, mas é outra coisa. As coisas não são o nome que é dado, né? As coisas são o que são. Nos outros casos, entrou num guarda-chuva de arbitragem, tanto nas decisões do CAD, quanto da maneira como foi reverberado, que eu acho que não é que está errado, né? Uma coisa é imprecisão, outra coisa é erro. Eu não estou dizendo que o CAD errou, pelo contrário, eu participei desse movimento. Mas do ponto de vista, e aí já tocando, digamos, na digressão terminológica. Nos outros 2 casos lá dos ACCs, eram casos, o terceiro caso também era um caso vertical, mas era um caso vertical que, portanto, para evitar discriminação, foram inseridas obrigações, né, para mitigar a discriminação, e que eventual descumprimento ia ser aferido por um terceiro, e esse descumprimento, a bola voltava para o CAD, e era o CAD que teria a palavra final para eventualmente sancionar, concordar ou não. No fundo, foi uma delegação de poderes, né? É um longa-manos. O longa-manos ia sinalizar de que, olha, na minha opinião, foi um descumprimento do ACC. E a bola voltava para o CAD podia confirmar ou não a existência do descumprimento, podia aplicar ou não uma sanção por descumprimento, e isso foi chamado de arbitragem. Nesse sentido que eu concordo com os arbitralistas, porque eles falam, não, isso não é arbitragem. De fato, numa acepção muito rigorosa, e eu acho que a gente tem que tentar, digamos, na vida, se colocar na perspectiva do outro, né? Uma questão de empatia. Nas pessoas que estão no CAD, a arbitragem era no sentido amplo. Agora, para um sujeito que só faz arbitragem, cara, isso não tem nada a ver com o que eu faço. Não tem mesmo. Então, nesses 2 casos, realmente foi chamado de arbitragem, mas não é arbitragem. No caso da CETIB Bovespa, aí eu acho que se assemelha muito ao que você colocou, Adriano, porque aí eu vejo que foi no caso de arbitramento ou de dispute board, porque o que aconteceu no caso da CETIB Bovespa foi o seguinte: tinha um novo entrante, ou um potencial entrante, que gostaria de instalar uma bolsa de valores no Brasil, e alegava que a Bovespa, que tinha, digamos, que tem um monopólio num determinado segmento ali desse mercado de bolsa de valores, que é o depositário de depósito, que é, digamos, na parte mais técnica desse mercado, que precisa, uma bolsa de valores precisava plugar nesse sistema para poder atuar no mercado, e a Bovespa é um mercado específico que digamos, não tolera concorrência, né? No caso de monopólio natural. Sendo que a Bovespa atuava como bolsa de valores também. Então, ele tinha um caso clássico de vertical e uma acusação, uma reclamação de um potencial entrante falando que não conseguia entrar porque o preço cobrado para atuar, para usar essa base, era muito alto. E aí trouxe estudos comparados no mundo, dizendo que no Brasil estava cobrando 20 vezes mais caro do que a média de outros países. Então, havia uma reclamação de que o preço para usar, digamos, uma essential facility estava muito caro e isso estava inviabilizando a entrada de um competidor no mercado. E a solução que o CAD encontrou para autorizar a fusão da Bovespa e CETIB, desculpa aí se está muito específico aí para quem não conhece o caso, foi justamente uma solução arbitral em que dizia o seguinte: olha, vocês vão discutir potencial novo entrante e B3, qual seria
um preço para acessar essa plataforma. Se vocês chegarem no meio termo, ótimo, assunto é privado de vocês, assunto resolvido. Se vocês não conseguirem entrar no acordo do preço, o potencial entrante poderá acionar uma câmara arbitral, no caso, se não me engano, foi a Câmara de Comércio Brasil-Canadá, escolhida pelos compromissários, mas poderia ter sido qualquer outra, mas vão acionar uma câmara arbitral e um painel arbitral será instituído e ele definirá o preço justo para esse serviço, para essa prestação de serviço. O CAD não tinha como definir o preço, porque seria regulação. Outros reguladores, potenciais reguladores que teriam potencialmente competência para tanto, aparentemente também não queriam naquele momento regular preço, poderia ter sido uma solução via regulação, e, portanto, aquele mecanismo arbitral, que também não é arbitragem na acepção tradicional, mas é bem diferente dos outros dois atos de concentração, porque, nesse caso, a decisão da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, ela não voltava para o CAD. Nesse exemplo específico do Bovespa, não é que a decisão arbitral ela tinha validade arbitral. Era um elemento essencial do contrato de prestação de serviço, né, de depósito, que chama, que é uma etapa preliminar para a atuação nesse mercado de bolsa de valores. Então, enfim, eu não quero aqui, digamos, sofisticar muito o caso concreto para não perder o fio da meada, mas para dizer o seguinte, Adriano, eu compreendo a frustração, não sei que nome que a gente vai chamar, a insatisfação, a frustração dos arbitralistas no Brasil com relação ao uso da arbitragem no CAD, mas, por outro lado, para quem está na perspectiva do CAD, foi dado o nome amplo, genérico, por vezes impreciso, portanto, em alguns casos concretos de arbitragem, para uma situação que, no fundo, e eu acho que esse que é o ponto central, a arbitragem nessa perspectiva de uso no CAD, talvez no sentido terminológico mais amplo, ela era usada para fortalecer uma política pública de defesa da competição. Então, às vezes que ela foi adotada, seja em sede de atos de concentração, fazendo a distinguishing, né, do caso da Bovespa e dos outros dois casos, porque merece ser feita essa distinção, porque eles são diferentes. Nas três aplicações, ela visava oxigenar o mercado, ela visava trazer instrumentos que permitiam reforçar uma maior competitividade no mercado. Poderia ter usado outro nome? O instrumento não teria sido diferente. A regra as coisas são o que são. A regra no ACC, não estou fazendo juízo de valor se ela foi acertada ou errada, se ela é boa ou ruim, mas a regra que consta nesses três ACCs foi uma solução que foi encontrada num processo complexo de negociação de remédio. Quem já atua aí com ato de concentração sabe. Então, portanto, são soluções que por natureza, podem ser imperfeitas, mas que elas tinham uma finalidade maior de aumentar a competitividade naquele segmento, naquele setor, naquele mercado específico. Então, poderia ter sido dado uma outra terminologia? Sim, a obrigação teria sido a mesma. Mas talvez nomear de arbitragem era uma maneira um pouco mais ampla para dar um guarda-chuva, ainda que impreciso, do ponto de vista terminológico, na ótica dos arbitralistas, mas eu acho que facilitava um pouco o entendimento, sobretudo do não especialista em arbitragem. Portanto, enfim, para resumir, eu compreendo, eu reconheço que há uma imprecisão terminológica, mas digamos, não me arrependo do caminho. Eu acho que as coisas são o que são e a gente pode dar nomes que, no fundo, os nomes e as classificações, elas servem a um propósito de facilitar a compreensão de um estudo, de facilitar a compreensão de uma situação, uma realidade jurídica. De toda maneira que eu vejo, se a gente pega, por exemplo, a discussão, já houve discussões de arbitragem de concorrência, inclusive aqui na OCDE, tem lá uma breakout note enorme da professora Laurence Do, de 2011, 2012, de quase 10 anos atrás, que ela tem especialistas na praia de concorrência, dando o nome de arbitragem para essa realidade. Portanto, a gente vê que eu acho que depende da maneira como as coisas, como o conteúdo dos termos são preenchidos, né? Grosso modo, e para concluir,
eu acho que a gente pode usar a arbitragem no sentido estrito técnico do termo e da sua metodologia ou pedagogia, e a gente pode também usar de uma forma um pouco mais ampla, que portanto, seria imprecisa em contraste com a acepção anterior, mas que eu não vejo de forma, de novo, errada, ainda que talvez seja imprecisa num rigor técnico do termo arbitragem. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta, Adriana, mas a pergunta é muito boa e esse tema realmente foi objeto de muita reflexão, né? Não só dentro do CAD, mas eu acho que por diversos especialistas no Brasil, o que é muito positivo. Obrigado, Paulo. Conseguiu responder sim. Não sei se o Daniel, o Fred, alguém tem alguma questão relacionada com esse tema. Eu adoraria escutar o que os outros pensam sobre isso. De verdade, eu gostaria mesmo, porque eu acho essa dialética é muito saudável, muito positiva. Bom, eu teria uma questão aqui, não seria sobre esse tema, mas é sobre um pouco a vivência do professor Paulo na OCDE, né? Em primeiro lugar, queria parabenizar aí o professor pela palestra, né? E o Adriano, os organizadores também, por mais um encontro excelente. Sobre a OCDE, né? O professor mencionou que existe uma preocupação com equilíbrio entre as diversas esferas de enforcement, né? Privado, administrativo, criminal, e ao mesmo tempo existe essa constatação, né? De que houve uma queda na leniência e uma suspeita ou dúvida, talvez, enfim, a questão ainda está em aberto se as ações indenizatórias teriam alguma relação com isso, né? A minha pergunta é se existe na OCDE um reconhecimento, ou talvez alguém defenda essa linha de que talvez esse equilíbrio pressuponha necessariamente algum nível de redução na leniência, né, como resultado do aumento do enforcement privado, e existiria aí um nível ótimo entre as duas esferas, justamente para que haja esse equilíbrio, né? Ou se a leniência continua a ser a prioridade absoluta do ponto de vista da OCDE e as ações privadas são desejadas, mas apenas na medida em que não interfiram com a leniência. Enfim, qual que é o status da discussão aí sobre essa relação entre leniência e ações indenizatórias, né? Ótima pergunta, Daniel. Agradeço aí, um prazer revê-lo. Ótima pergunta. Eu acho que assim, a OCDE não tem uma posição sobre isso, e, portanto, eu reforço aqui meu disclaimer, que eu falo em nome próprio, até porque eu acho que a OCDE não tem uma posição sobre a sua pergunta. Mas como é que eu vejo para tentar responder com base nas discussões que eu tenho acompanhado? Acho que assim, o ser humano ele tende a um pouco digamos, a reforçar o seu quadrado, né? ou a privilegiar, digamos, ações e iniciativas que fortaleçam, que favoreçam o seu mandato institucional, as suas atividades. Então, as autoridades da concorrência ficam muito preocupadas com a política de ações de reparação de dano, porque, na perspectiva da autoridade da concorrência, o programa de leniência é um super instrumento de detecção de cartel, claro que não é o único, até porque ele precisa ser, digamos, reestimulado com técnicas de inteligência, de investigações ex officio, para fomentar a instabilização do cartel e, portanto, o próprio programa de leniência, mas é um instrumento muito poderoso de detecção de cartel. Portanto, na perspectiva da autoridade da concorrência, a leniência se torna um instrumento-chave. Se a gente buscar um olhar um pouco mais amplo de formulador de política pública, então saindo um pouco, né, do boné, da carcaça das autoridades da concorrência, aí a sua pergunta fica mais interessante e mais difícil de responder, porque talvez ela seja mais fácil de responder numa ótica específica de quem está ali conduzindo uma autoridade da concorrência, porque tem interesse de ter instrumentos poderosos de detecção de cartel. Mas quando a gente passa para uma ótica um pouco mais ampla, de política pública, e o lema da OCDE é políticas melhores para vidas melhores, né? Better policies for better lives. Se a gente for pensar numa perspectiva mais ampla, a pergunta se torna mais difícil de responder. E aí, não sei, eu tenderia a achar que talvez um ponto ótimo, como você falou, Daniel, seria uma solução interessante. Agora, o que é ponto ótimo? Será que é um ponto ótimo comum para todo mundo? Ou será que diferentes países, diante de suas diferentes realidades institucionais,
como os Estados Unidos, que tem lá o treble damages e tal, talvez o ponto ótimo dos Estados Unidos seja diferente do ponto ótimo do Brasil, seja diferente do ponto ótimo do Japão. Portanto, talvez talvez não exista um consenso sobre o que é um ponto ótimo, porque o ponto ótimo pode variar de país para país. Mas me parece que sim, me parece que certamente o ponto ótimo talvez não seja o ponto nessa, digamos, uma linha defendida pelas autoridades de concorrência, porque o interesse é distinto, né? O interesse ele é convergente, ele aponta na mesma direção, mas ele não é idêntico. O interesse no sentido, o interesse é valorizar a concorrência, defender a concorrência, proteger o consumidor. Sim, o interesse eles são convergentes, mas não são coincidentes. Legal, obrigado, professor Paulo. Fred? Não, eu ia perguntar se nessa busca pelo ponto ótimo, como é que o Paulo vê a proposta de dano em dobro? Ô, Fred, obrigado pela pergunta aí. Assim, eu suponho que a proposta de dano em dobro no terreno brasileiro, né? Ou seja, no projeto de lei. Que está na Câmara agora. Não, só porque tem uma discussão aí jurídica que eu confesso que eu não tenho uma opinião formada ainda, mas que eu tenho certa curiosidade para ver como é que vai se desenvolver, né? Porque, assim, na perspectiva dos civilistas, se a gente for pegar, assim, os civilistas clássicos, né? Do direito francês, do italiano, e que influenciou muito os civilistas no Brasil, tem a concepção da reparação integral do dano, né? Então, assim, salvo engano, desculpa aí, eu estou cometendo alguma imprecisão, alguma impropriedade, mas salvo engano seria o primeiro caso no Brasil de normatização de punitive damages, né? Eu sei que há decisões aí de tribunais superiores, tal, STJ, STF, se a gente fizer uma pesquisa, a gente encontra precedentes que fazem menção a danos punitivos, mas até onde eu sei, talvez seja a primeira previsão normativa de alguma espécie de punitive damage, porque a pessoa não está recebendo, ela está recebendo o dobro, né? Então não está recebendo o prejuízo dela, ela está recebendo. Aí a vítima vai receber metade ou vai receber o dobro? A outra metade vai para quem? Vai para o Estado? Enfim, são curiosidades que eu tenho. Eu tenho mais curiosidades do que uma opinião, Frederico, sobre o assunto. É claro que, do ponto de vista de incentivos, né, lá no CAD tem muita gente que gosta e que é fera em análise econômica do direito, né? Do ponto de vista de incentivos é excelente, porque isso dosa os incentivos para cá e para lá, favorece os incentivos, então é muito positivo. Beleza, do ponto de vista, talvez, nessa análise econômica do direito. Agora, eu confesso que eu fico com essa curiosidade na ótica da consistência do ordenamento jurídico mesmo, né? Assim, de princípios que têm sido caros e até que ponto isso merece ou não uma reflexão. A proposta, na verdade, não é inédita, né? É o estabelecimento de uma sanção civil, que a gente tem no direito brasileiro duas figuras, né? A repetição de indébito do Código Civil e a repetição também no Código de Defesa do Consumidor, que prevê o estabelecimento, né? A dobra aí é o estabelecimento de uma sanção civil, porque você considera aquele ilícito tão grave que ele deverá ser reparado em dobro. Mas eu entendo a questão que não existe punitive damages no Brasil, mas pegar lá a justificativa do projeto de lei, eles colocam isso como sanção civil e não danos punitivos. Não é interessante. Pode falar, Fred falou exatamente o que eu ia falar, Fred. Obrigado, viu? Eu estava aqui não querendo frustrar o Paulo, mas tem realmente essas duas figuras claras no Código Civil e por mais que eu também defenda que não exista punitive damages, apesar de ainda, que nem o Paulo falou, né? A gente sempre vai evoluindo nessa vida, nosso entendimento. Por enquanto, eu acho que também realmente não é cabível pela doutrina atual, mas isso não impede. Então, punitive damages é você realmente incluir uma punição além do que a lei prevê. Mas isso não impede uma sanção civil que é clara no nosso ordenamento, já desde o Código Napoleão, e depois copiado pelo Código 16 e refletido novamente no Código 2002, que é o que o Frederico falou, do dano deve ser
substituído o pagamento indevido em dobro ou em quádruplo, né, na questão do pagamento da cobrança indevida de um débito já pago. Então, acho que não seria inédito, não vejo, sinceramente, uma modéstia da minha posição, né, de estudioso, não vejo qualquer problema. Eu acho que é coisa é papo de cartelista que quer arranjar problemas onde não existe. Se a lei fala, está falado e é uma punição civil, porque é um caso sério, né? Agora, a punitividade daí seria uma aplicação jurisprudencial acima do que a lei determina, daí eu concordo que é demais. Mas, enfim, só para também para o bate-bola, eu acho que o mecanismo ele é interessante no sentido de que ele desassocia ou diferencia a situação do beneficiário da leniência dos demais, né? Eu acho que a lógica é essa, né? Essa lógica ela é importante. Então, a despeito do mecanismo específico, da forma, do colorido que vai ser dado na normatização, eu acho que essa lógica de diferenciar e de colocar o beneficiário da leniência e os demais carteiristas em posições desniveladas, eu acho que ela é positiva, no sentido de que ela continua estimulando a existência de programas de leniência, portanto, vale a pena ser beneficiário da leniência, ao passo que, de modo que talvez o não beneficiário não ficaria exposto, em termos de liability, numa exposição de risco, de responsabilidade maior. Pessoal, queria abrir para uma última rodada aí de perguntas, as últimas perguntas para o professor Paulo, que ainda temos mais 10 minutos e daí o professor Paulo tem outro compromisso. Bom dia, professor, tudo bem? Eu sou o Matheus, sou aluno do Adriano, faculdade. Então, mais na linha voltando ao assunto das arbitragens, perdão por retomar o assunto, mas eu queria saber também das arbitragens nas ações de reparação de dano em si, não no aspecto que o Adriano falou, mas específico na reparação de dano. Oi, Matheus, obrigado pela pergunta aí, prazer te escutar. Eu confesso que esse é um tema, assim, tem um tema teórico e tem um tema prático, Matheus. A arbitragem, né, na parte mais teórica, eu acho que na reparação de danos ela é possível, na teoria, né, porque, digamos, há diversos modos de solução de um litígio, digamos, né, a vítima busca uma reparação, ela pode entrar no judiciário, ela pode tentar uma situação negociada, um acordo, ela pode buscar uma arbitragem ou algo semelhante. Tem até a discussão específica que foi objeto do artigo que eu indiquei, não sei se o professor Adriano teve a oportunidade de circular para os demais, da Giovanna Porto, que é uma realidade na Europa, que é uma empresa que compra um crédito potencial de um dano com desconto, né, com um preço em geral menor, mas que essa empresa vai ser acreedora desse crédito potencial e vai tentar buscar depois, por via judicial ou não, a satisfação desse crédito. E tem uma perspectiva prática, Matheus, que assim, eu desconheço como é que situações concretas, porque são assuntos na esfera eminentemente privada, né? Então, se ocorre ou não, eu acho que no Brasil, pelo que eu não tenho conhecimento, eu acho que essas coisas acabariam sendo, vazando não é a palavra, mas acabariam sendo comentadas nos círculos, se houve alguma solução arbitral em termos de reparação de danos. Eu acho que o que houve já no Brasil, vocês aí estão estudando um assunto muito mais de perto que eu, o que pode ter acontecido no Brasil são soluções por acordo, né? Então, essas demandas todas judiciais, imagino que eventualmente soluções por acordo tenham saído. Mas, Matheus, eu acho que do ponto de vista teórico mais amplo, acho que é uma praia que, digamos, é uma história que fica de pé, o uso da arbitragem em reparação de danos, pelo menos assim entendo, não sei se os demais concordam, mas do ponto de vista prático é difícil ter acesso à informação, porque e fazer pesquisa empírica, porque são situações eminentemente privadas, né? Então, é um trabalho difícil de investigação, trabalho de formiguinha, para tentar saber se aconteceu, se houve, quando, onde, quando e como. E tem a questão da confidencialidade também, né?
tentando surfar um pouco na pergunta do Matheus, inclusive é o nosso tema nesse livro que a gente está elaborando aqui pelo grupo, sobre a possível participação do CAD, na linha do artigo 118 da lei, se o CAD ele deveria ser cientificado a respeito da existência de uma arbitragem que tratasse da aplicação da lei, e se o CAD poderia participar, intervir como um terceiro na arbitragem. O tema talvez envolva um pouco aquela ideia das duas artes negras, né, de combinar direito da concorrência e arbitragem. Talvez esse seja um dos pontos complicados, porque eu sei que aí na Europa tem um papel mais ativo das autoridades em relação a isso, talvez pelo maior desenvolvimento da arbitragem também em matéria concorrencial. Obrigado, Adriano. Eu confesso que assim, as perguntas são muito boas, mas algumas delas eu estou dando respostas assim de impressão, tá? De primeira reflexão, com base em experiências passadas. Então, assim, posso estar cometendo imprecisões. Mas acho que assim, se a gente for pensar numa situação de arbitragem em casos concretos, em sede de reparação de danos, eu acho que o que é perfeitamente possível são os árbitros, né, os membros ali do painel arbitral, solicitarem a participação do CAD numa figura equivalente ao amicus curiae no plano judicial, que seria, né, um expert, né, isso é perfeitamente possível. O painel arbitral pode solicitar a opinião de uma agência reguladora sobre um assunto específico. Então, portanto, poderia solicitar a opinião do CAD. Agora, significa que o CAD tem um papel ali meramente opinativo. Talvez um departamento de estudos econômicos poderia oferecer alguma luz sobre quantificação de dano. Poderia ser interessante. E se essa prática então, talvez até mais do que uma Procad, que tem uma visão mais jurídica, talvez uma participação mais econômica. Porque, no fundo, o debate se existe uma arbitragem significa que as partes estão de acordo em relação àquele objeto, né? E provavelmente eu especulo que a principal charada ali para responder vai ser a quantificação do dano. Então, eu acho que é possível a presença do CAD, mas seria, digamos, sob como é que é a expressão? Sob provocação. Acho que a princípio seria sob provocação. Não acho que seria, digamos, mandatório. Talvez possa se desenvolver, talvez, uma tese nesse sentido, mas acho que dificilmente a arbitragem, por ser eminentemente privada, as partes da arbitragem que vão, digamos, dar o tom de quem é que vai sentar na mesa, né? Assim, ou os painéis, ou os árbitros, dependendo ali do caminho que está sendo seguido. Então, uma das questões era essa, né, da participação do CAD. Então, não sei desculpa se houve uma subpergunta, Adriano, mas eu acho que é possível, mas não vejo de uma maneira peremptória ou mandatória. Legal, obrigado, Paulo. Alguém mais tem algum comentário ou pergunta? Bom, então, gostaria de mais uma vez reforçar o agradecimento para o professor Paulo pela disponibilidade de vir aqui conversar conosco. É uma satisfação, para nós muito rico ouvir as impressões de alguém que passou pelo CAD, de alguém que hoje está dentro da OCDE, porque a gente está acostumado a ver as coisas sob uma perspectiva muito diferente. Então, dialogar com a perspectiva da autoridade, de quem foi a autoridade aqui no Brasil, dialogar com a perspectiva de alguém que está participando do contexto internacional, é uma experiência muito rica para o nosso grupo. Eu queria te agradecer de novo por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, professor Adriano. Obrigado a todos pela participação. Como eu disse no início, eu acho que confirmou a minha expectativa, a minha impressão. É uma mão dupla. Eu acho que eu aprendi muito mais do que eu pude transmitir, que eu pude compartilhar. Eu certamente aprendi bastante com vocês e gostaria muito de, na medida do possível, ser atualizado aí dos andamentos, porque eu tenho uma curiosidade muito grande, minha área de direito da concorrência, inclusive na área acadêmica, e esse tema específico aí da reparação de danos é um terreno muito fértil. Na medida do possível, o que eu puder receber de atualização, de participar, da minha parte, ia ser um prazer poder acompanhar o
trabalho do grupo. Professor Adriano, obrigado pelo convite, obrigado, Bruno, e obrigado a todos. Foi um prazer aí conhecê-los e estar com vocês eletronicamente. Muito obrigado a todas e todos que acompanharam. Muito obrigado, professor Paulo. Vamos conversando, sim. Vai ser uma satisfação.